Eu lerei os versos pares e peço à igreja que leia os versos ímpares. Mateus 25, 14 a 30. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Mas o que recebera um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Chegando por fim o que recebera um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhaste, respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. E o servo inútil lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Que Deus assim abençoe a sua palavra em nosso coração. Amém, meus irmãos? Eu fico maravilhado com a providência divina, porque o nosso programa de pregação foi feito há 4 anos atrás, estamos no último ano, e então já estava resolvido por nós, mas não estávamos resolvidos lá naquela época, que hoje seria o dia da ordenação de presbíteros e diáconos, e aprove o Senhor que fosse, porque esse é um texto profundamente pertinente a este momento. E aqui faz parte do sermão profético, como os irmãos sabem, já temos falado sobre isso. Em todo o sermão, todas as parábolas que Jesus conta, Jesus, ele assegura que ele voltará, ele explica como a história vai se desenrolar até a sua volta, e ele também chama atenção sobre a vigilância e a prudência que o cristão deve ter até que ele volte. Este texto, especialmente, que parte integrante do sermão profético, Cristo fala assim de uma forma muito prática sobre como deve ser a espera da igreja, a espera do seu povo pela sua volta. E aqui Cristo deixa claro nessa parábola que a espera da volta de Cristo não é uma espera passiva, né? Não é, como eu já preguei algumas vezes, é uma espera do crente 3S, né? Salvo, sentado e satisfeito. Salvo sim, satisfeito também, mas não sentado, não parado, não paralisado, não negligente, não preguiçoso. É uma espera ativa, operosa e diligente. Então, como que devemos viver até que Cristo volte? Como administrar nossa vida e tudo que temos até que Cristo volte? Se você procurar aí na internet, você vai descobrir coisas horríveis que foram feitas por gente que se até se encontrava cristão, com atitudes erradas em relação a gente precisa voltar num trabalho, eu não faço isso, eu faço aquilo. Muita gente foi manipulada, muitos falsos profetas, simplesmente porque não prestaram atenção sobre o que Jesus, como esperar a sua gloriosa
volta. Então, esse texto, irmãos, fala como administrar a nossa vida e tudo que temos até que Jesus volte. Como trabalhar, como servir. E para ensinar sobre isso, Jesus conta mais uma parábola, mais uma história que vai ilustrar a vida no reino de Deus. A expressão inicial desse trecho que nós acabamos de ler diz: pois será como um homem que. Se você voltar ao versículo 1 do capítulo 25, você verá que corresponde ao que está lá. Então, o reino dos céus será semelhante a. Quando ele falou, então, da parábola das 10 virgens. Então, ele está retomando a ideia do reino de Deus e como viver nele. Então, logo em seguida, essas palavras, Jesus conta a parábola dos talentos, que fala de 3 servos, de 3 homens que receberam do seu senhor quantidades diferentes de dinheiro. Um recebeu 5 talentos, outro 2 talentos, outro 1 talento. Então, a história fala de um homem de negócio que vai para o estrangeiro e entrega a 3 homens a seu serviço somas de capital, para que eles negociem com esse recurso e produzam mais renda durante a sua ausência. O valor das quantias dadas aos diferentes homens varia de acordo com a sua comprovada capacidade, conforme foi falado aqui. O talento de que fala a parábola não era uma moeda, como alguns às vezes acham. Mas era, na verdade, o talento era uma medida ou peso de dinheiro que às vezes era pago em moedas ou em ouro, né? E alguns estudiosos chegam a dizer que um talento era uma unidade de medida de peso de cerca de 30 a 34 quilos de prata. E representava uma quantia, então, altíssima. Não foi pouco dinheiro, não foi pouco recurso, foi muito recurso que foi entregue nas mãos daqueles homens. E também, segundo a maioria dos estudiosos, um talento equivalia a 6.000 denários. E lembrando que um denário era o equivalente ao salário de um dia. Se você fizer uma conta rápida aí, você vai entender que o que recebeu, por exemplo, um talento, recebeu o equivalente mais ou menos 15 a 20 anos de trabalho. Ele recebeu. Ou seja, o que recebeu 2 talentos, recebeu o equivalente a 30 a 40 anos de trabalho, o que recebeu 3 talentos, recebeu o equivalente a 45 a 60 anos de trabalho. Ou seja, recurso para a vida inteira. E isso que Jesus faz quando conta essa parábola de propósito, porque é isso que ele quer que você entenda. Qualquer que seja o tempo de vida que ele te der, 20 anos, 40, 60, 100, é ele que está te dando, para que você, com esse tempo que Deus te conceder de vida, viva da melhor maneira possível e frutifique, seja frutífero, até que ele volte. Ou seja, nesse texto, irmãos, encontramos princípios na vida cristã, princípios da mordomia cristã, princípios da administração cristã, princípios do serviço cristão, princípios que devem ser aplicados a todas as áreas de nossa vida. Princípios que vão nortear a vida do cidadão dos céus que ainda mora na terra, que vão influenciar a sua cidadania terrena, como você exerce a sua profissão, como você se relaciona com as pessoas do condomínio, como você passeia, como você viaja. E eu quero, então, à luz deste texto, destacar pelo menos 3 princípios que estão claros aqui, que devem nortear a vida de todos nós até que Cristo volte. E o primeiro princípio é: não temos nada, tudo nos é dado graciosamente por Deus. Tudo vem da divina e soberana graça. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1. Então, observe aqui a palavra confiar. Os bens não eram dos servos, os bens eram do Senhor. Mas o Senhor confiou, olha, pode usar, pode também para o seu, né, seu sustento, seu benefício, mas lembre-se, vocês precisam frutificar e fazer prosperar o que eu estou dando a vocês. Então, ele confiou. O deu aqui é no sentido de entregar. Eu estou entregando a você, compartilhando com você. Recentemente saiu o terceiro
episódios de um filme muito controverso, né, que é do Avatar, e nesse terceiro tem uma frase que me chamou muita atenção, e, aliás, esse filme tem muitas coisas, assim, contrárias, né, à palavra de Deus, tem que assistir com senso crítico, né. Nós, cristãos, podemos assistir os filmes, quaisquer que sejam, com senso bíblico. Lá tem muito misticismo, muito sincretismo, mas tem uma frase que me chamou a atenção, porque a uma certa altura, uma pessoa tentando consolar o outro, porque o outro morreu, ele diz assim: "Não, nós não somos donos de nada, tudo nos é emprestado", usar essa expressão, tudo nos é emprestado. Em algum momento nós temos que devolver ao verdadeiro dono. Ali o único problema nessa fala é porque eles consideram a própria natureza como Deus, né? Tem um panteísmo ali, uma coisa complexa. Mas nós que sabemos que Deus é o Criador, nós somos criaturas, muito mais temos que ter essa consciência de que nós realmente não somos donos de nada. O Senhor pertence à terra e tudo que nela se contém. Então diz a palavra que ele deu os seus bens, os bens eram do Senhor. Naquele caso, bens materiais. No caso do reino de Deus, é muito mais do que bens materiais. Tudo! Nosso fôlego de vida, nosso corpo, nossa saúde, nossa família, nossos sonhos, tudo deve ser entendido como um presente de Deus. Diz aqui a palavra que ele, homem, chama aqueles servos, e esse negócio do chamado me lembra dois mandatos. Um mandato cultural, quando Deus cria o homem e a mulher, os chama e fala para que eles administrem a terra. E toda a raça humana, na verdade, é presenteada por Deus com a própria vida, com esse mundo maravilhoso. E todos deveriam reconhecer que tudo vem de Deus. Mas nós, como igreja, devemos entender que o nosso mandato vai além desse, é um mandato espiritual, e tudo que somos como igreja, como discípulos de Cristo, também vem dele. Se os irmãos contarem aqui, vocês vão ver que aqui a palavra servo aparece 6 vezes, e a palavra Senhor aparece 10 vezes. Claro que isso não é a única coisa que define a nossa relação com Deus. Nós somos filhos, nós somos amados, tantas outras coisas. Mas nunca esqueçamos de quem é o Senhor e de quem são os servos. Nunca haja com Deus como você fosse o Senhor. Isso é papel de ímpio, gente que não conhece a Deus, que se acham senhor de suas próprias vidas. Mas quem já conhece o verdadeiro senhorio de Cristo, recebeu como Salvador, sabe que nós somos apenas servos daquele que é o Senhor de todos nós, de todas as coisas. Esse foi o reconhecimento, por exemplo, de Davi e Salomão. Davi está passando o bastão para o Salomão, seu filho. Davi tinha feito uma grande campanha de ofertas para construir o templo. Ele não ia construir, mas ele queria deixar as coisas encaminhadas para o seu filho, para que a coisa andasse. E aí diz lá em primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versos 9 a 14, que o povo se alegrou porque contribuíram voluntariamente, porque com o coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor, e também o rei Davi se alegrou com grande alegria. E eles entregaram tudo que necessitava para construir o templo com grande alegria, porque eles sabiam de que não estava entregando algo que lhes pertencia, é algo que eles haviam recebido. E é isso que Davi agora fala na oração. Olha que diz, olha que oração linda. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Você pode fazer essa oração que Davi fez com sinceridade. Olha o que ele diz: teu, Senhor, é o reino, tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Se você tem sido abençoado materialmente, se você tem sido reconhecido na sua profissão, a Bíblia diz: vem do Senhor, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Assim, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos teu glorioso nome. Porque quem sou eu? Irmãos, como eu e você precisamos dizer isso para Deus, como Davi disse com sinceridade: quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Quem somos nós para que nós possamos produzir e dizer: Deus, estou te entregando alguma coisa que nós não recebemos? Porque tudo vem de ti e das tuas próprias mãos nós devolvemos.
Irmãos, isso deve nortear toda a nossa vida. Cada dia que nós levantarmos vivos, Senhor, obrigado por este presente de hoje, eu quero devolver ao Senhor. É por isso que nós cristãos temos alegria em entregar dízimos e ofertas, porque é uma parte que, na verdade, não cabe a nós administrar. E aí eu faço uma correção, eu sei que os irmãos não falam isso por mal, mas é uma correção teológica. Nós não devolvemos os dízimos, porque só o dízimo pertence ao Senhor. Irmãos, tudo pertence ao Senhor. Os 90% que ficou no seu bolso também pertence ao Senhor. Só que Ele te dá, justamente, que nós vamos falar agora no próximo ponto, a capacidade para você administrar e cuidar da sua vida e de tantas outras coisas. Mas a 10ª parte não é sua responsabilidade administrar. É sua responsabilidade devolver, para que a agência do reino de Deus, que é a igreja de Cristo, administre para a glória de Deus. Isso é um ensinamento bíblico. Isso é o que nós cremos, entendemos e fazemos com alegria, com prazer, para junto participar do que Deus está fazendo na terra. E nisso não há nenhuma glória. Todos nós devemos fazer com humildade, com gratidão, com alegria, sem qualquer constrangimento. Mas no Novo Testamento também essa fala se repete. Paulo escrevendo aos Coríntios, irmãos, a igreja de Corinto, todo mundo sabe, era uma igreja rica, em todo sentido, material, dons, capacidade, gente inteligente, mestres. Mas, infelizmente, eles tinham esquecido de onde vinha tudo que eles tinham. E aí Paulo escrevendo no capítulo 4, verso 8, ele vai dizer: pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se não o tiveras? Já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinais. Quisera reinasseis, para que também nós vivêssemos e reinar convosco. Hoje é um dia tão especial. Vamos investir em presbíteros e diáconos. Mas lembre-se sempre, meus irmãos, foi Deus que lhes deu esse privilégio. Foi Deus que os chamou. Não deve ter nenhuma vaidade de ser presbítero, nenhuma vaidade de ser diácono. Que, na verdade, isso só nos faz ainda mais servos. Porque essa é a verdadeira liderança cristã. Servir a Deus e servir ao próximo. Mas, em segundo lugar, nós vemos aqui nas Escrituras, meus irmãos, um segundo princípio maravilhoso que deve nortear a nossa vida, que é: devemos trabalhar segundo a capacidade dada por Deus. Versos 15 a 18, isso é muito claro. E aqui o destaque é para a responsabilidade humana. Por um lado, uma responsabilidade de fazer o melhor com o que Deus nos deu. Então, lembre-se, o seu melhor nunca será igual ao outro, porque Deus já te deu o melhor para você produzir ainda mais para a glória dele. Por outro lado, devemos ter a humildade de não querer ser ou fazer mais do que Deus nos chamou e nos confiou. Não devemos ficar à procura de coisas maravilhosas demais que não têm a ver com a nossa personalidade, com nossos dons, com nossos talentos. Cada um segundo a sua própria capacidade. Deus dá a cada um conforme a sua própria capacidade, porque até a própria capacidade é dada por Ele. E glória a Deus por isso, ninguém tem que se sentir inferior ou superior. Deus dá a cada um, Deus criou cada ser humano com características que o fazem singular. Não há ninguém aqui com a mesma digital, como não há ninguém aqui com tantas outras coisas tão peculiares a cada um. Deus criou cada pessoa para cumprir propósitos específicos, cuja finalidade principal é a glória dele, conforme está em Colossenses 1,16, porque nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então, o que receberam 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. É interessante esse advérbio, né, que mostra a urgência, a presteza, a diligência. Vamos lá, não posso perder tempo, vamos servir.
Diz que saiu a negociar com eles, mostra inteligência, sabedoria, relacionamento. Ganhou outros 5 talentos, olha só, frutífero, multiplicou, dobrou. Os irmãos se lembram lá em João capítulo 15, Jesus está conversando sobre discipulado com os discípulos, e ele fala assim, olha, eu vos chamei, eu vos designei para que vades e deis frutos. É isso, meus irmãos. Se Deus te salvou você para ser frutífero e não para ser estéril espiritualmente. Do mesmo modo que receber 2, ganhou outros 2. Ou seja, independente da questão da quantidade, foi a mesma confiança, a mesma responsabilidade. Agora, interessante, não sei se você, quando leu esse texto a primeira vez, teve essa impressão. Você leu a devolutiva do primeiro, do segundo, a sequência lógica é que aquele que ganhou um talento vai trazer 2, né? Pelo menos era assim que estava seguindo, né, o ritmo, né? Só que não. Está aqui na palavra, né? Diz a palavra aqui que o que recebera um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Aqui a cova foi a cova do medo, né? Da covardia, porque ele fala, receoso, eu abri uma cova, com medo de ser roubado. Essa foi a cova daquele homem. Mas a grande verdade é que cada ser humano, e até mesmo cristãos, tem as suas próprias covas, né? Que abre para esconder aquilo que Deus lhe deu. Qual é a sua cova? No caso aqui, ele escondeu literalmente dinheiro. O que ele tinha feito foi tratá-lo como uma coisa morta, porque geralmente você abre uma cova, né, pensando, a palavra cova aqui diz respeito, né, ao lugar onde você vai sepultar alguém. Mas Deus te deu, e enquanto você estiver vivo, também está vivo. Você não pode matar e sepultar o que Deus te deu. Nada. A inteligência, os dons, o talento, o chamado, os sonhos, enquanto você estiver vivo. Tudo que Deus te deu está vivo, não enterre como se estivesse morto. E eu te pergunto também, o que Deus lhe deu que você tem escondido? Eu já vi pessoas falar assim, eu nunca mais quero ser um presbítero, porque eu fui machucado na igreja pelo pastor, matou o chamado que Deus deu, sepultou. Se é o seu caso, Deus quer renovar esse chamado em nome de Jesus. Que no próximo pleito você possa dizer, Senhor, eu estou aqui, se essa é a tua vontade. Estou dando um exemplo, mas poderia ser tantas outras coisas. É alguém que liderava o ministério de louvor, é alguém que, enfim, ou mesmo no dia a dia da sua família, que você desistiu de servir, de fazer, de abençoar as pessoas. Mas lembre-se que você não está escondendo algo que é seu. Quando você esconde o que Deus lhe deu, você não desenvolve e não usa aquilo para servir ao próximo e nem para servir a Deus. Então, quando você esconde algo que Deus lhe deu, quando você não serve como deveria, você não prejudica só você, você prejudica todos ao seu redor, que deixarão de ser abençoados por aquilo que Deus te deu. Isso acontece na família, na sociedade. Se você tem um chamado para servir na política, na advocacia, na medicina, seja o que for, não enterre. Desencape, se enterrou, vá lá, desenterre. Recomece. Eu tenho um amigo que nasceu, foi criado comigo lá em Rosca Seca, o nome dele é Otto, e ele sempre teve um sonho de ser médico. E o Otto, nós viemos quase juntos lá para morar em Cariacica, a vida seguiu, ele casou muito novo, teve acho que várias filhas, e a vida e aquilo ali latente. Ele era muito destro com couro, virou sapateiro, fabricador de sapatos, de sandália, mas mais ou menos por volta dos 42, 43 anos, Deus renovou a fé dele e ele começou a estudar, fez sei lá quantos vestibulares, passou lá em São Paulo, terminou. Hoje ele é um dos melhores médicos dessa cidade, já mais velho do que eu. Mas ele desenterrou aquilo que ele sabia, aquilo que ele tinha matado, Deus ressuscitou para a glória dele. Então, não importa o que seja, Deus pode trazer de volta. Lembre-se que é isso que Deus faz com a igreja. Deus derrama dons,
Todos os dons são importantes, todos os membros da igreja de Cristo têm a sua importância. Diz a palavra que os membros do corpo que parecem ser os mais fracos, está lá, 1 Coríntios 12, 22, são muito mais necessários. Que coisa mais linda. Talvez você não vai nunca usar o microfone, talvez você não vai ser reconhecido publicamente, talvez seu trabalho vai ser no anonimato, mas mesmo que seja no anonimato, Deus está vendo. Deus vai te usar. Às vezes é na oração, às vezes é na madrugada, às vezes é ajudando alguém, não sei, às vezes é ficando no hospital para abençoar alguém. Porque reputamos como menos honrosos no corpo, a esse devemos dar mais honra. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tem os membros igual cuidado uns dos outros. Então, lembre-se da recomendação da palavra de Deus. Tudo quanto vier, faze-o conforme as tuas forças. Mas se as tuas forças diminuírem, lembre-se que se alguém serve, faça-o também na força que Deus supre, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Mas em terceiro e último lugar, meus irmãos, quero considerar com vocês um princípio importantíssimo para que nós conduzamos a nossa vida até que Jesus volte. O terceiro princípio é: a prestação de contas e a recompensa são inevitáveis diante de Deus. A prestação de contas e a recompensa são inevitáveis diante de Deus. Diz o texto, verso 19: depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Irmãos, a prestação de contas, ela vai acontecer. Diz a palavra de Deus que assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Romanos 14, verso 12. Cada um de nós vai dar conta da sua vida a Deus. Mas aqui no texto a gente vê que é isso, é individual, individualmente, cada um aproximando-se que recebera 5, depois aproximou-se que recebera 2, depois aproximou-se que recebera 1, um por um. E o primeiro, como nós já sabemos, entregou outros 5. O outro entregou outros 2, e ambos ouviram as mesmas palavras. Isso aqui é maravilhoso, né? Sinal da graça de Deus, né? O que entregou 10 talentos e o que entregou 4 recebeu a mesma palavra, porque isso é graça. E a palavra foi: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aqui é maravilhoso que essa expressão entra no gozo do teu Senhor nos lembra aquela promessa de Jesus, quando fala assim: olha, quando eu voltar, eu os levarei para mim mesmo. Jesus não falou assim: olha, quando eu voltar, eu vou jogar vocês lá na mansão e deixar lá abandonado. Não. Vai ter a mansão também, mas quando eu voltar, eu vos levarei para mim mesmo. Porque o que faz o céu ser o céu é a presença gloriosa de Jesus. A gente tem muitas conjecturas do que vai ser o céu, né? Eu tenho ótimas expectativas, mas a Bíblia fala que as minhas melhores expectativas não conseguem expressar tudo que é a eternidade. Mas vai ser bom demais. Mas ao terceiro homem, nós vimos aqui, a resposta foi diferente, tanto do homem para o servo para com o seu senhor, para com o senhor para com o seu servo. Como nós acabamos de ler, eu não vou repetir por uma questão de tempo, está aí no texto. Mas só o finalzinho aqui da palavra foi dura, né? Tirai-lhes, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque ao todo que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, aqui a palavra é clara, está falando do último dia. 2 recompensas diferentes, as quais ilustram de forma clara 2 destinos e 2 realidades eternas, completamente diferentes, que a Bíblia chama claramente de céu e de inferno. Que é muito claro. Não tem como duvidar que para isso, é isso que Jesus está mostrando aqui claramente. Nós temos aí mais de 8 bilhões de pessoas no planeta Terra. A maioria vive sem
buscar o Senhor, sem o temor do Senhor. Usam tudo que Deus lhes deu sem qualquer respeito. Usam tudo de forma contrária à glória de Deus, para destruir o próximo. A gente vê como a tecnologia é importante, quantas invenções ao longo da humanidade que foram, em princípio, criadas para o bem, graças a Deus, muitas pessoas usam para o bem, mas quantos pegam a mesma invenção, a mesma tecnologia e usam para destruir? Que lamentável. E a palavra, então, é muito clara. Irmãos, quem conhece as Escrituras sabe que Jesus não está aqui ensinando a salvação pelas obras, porque sobejamente a Bíblia ensina a salvação pela graça e pela fé somente. Mas Jesus deixa claro aqui nesse texto, e toda a Bíblia também, que a fé salvadora é frutífera, é operosa, é ativa, como Tiago escreveu. Fé sem obras é morta. A Bíblia é muito clara, a salvação é pela graça, não vem de obras. Mas você sabe, percebe que alguém é salvo porque ele é operoso e frutífero. E estou falando de todos os sentidos de obra, tanto na obra da santificação, onde o caráter vai sendo transformado, onde Deus vai mudando as atitudes, a maneira de tratar. O marido que era violento não é mais violento, porque agora o Senhor transformou essa obra dessa santificação e da salvação, torna um homem manso e dócil para sua esposa. E poderíamos dar 1 milhão de exemplos de atitudes que são frutos dessa obra de Deus em nós e que provam, evidenciam que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. E mesmo o serviço às pessoas. O serviço. Nós não vamos ser salvos porque nós demos um prato de comida para alguém. Mas Jesus, por outro lado, garante que até um copo de água fria que você der a alguém vai ter recompensa. E talvez seja só o que você possa dar em algum momento da sua vida, mas dê com alegria. Porque o Senhor, Ele tem alegria. Não há ninguém. A Bíblia fala que Deus é galardoador dos que o buscam. Ninguém se achega a Deus com o coração quebrantado e contrito, arrependido, com fé em Cristo, que não saia, que saia com as mãos vazias, porque o Senhor tem alegria em abençoar. Deus está dando tempo a todos. Só aqui nesse texto, nesse finalzinho, diz que depois de muito tempo voltou o Senhor, lá no meio, né? Depois de muito tempo voltou o Senhor daqueles servos. Irmãos, muito tempo, já passou 2000 anos. Muito tempo, não sabemos quanto tempo ainda vai demorar. 2000 anos é muito tempo, não é verdade? Só que a Bíblia diz, Pedro lembra, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Muitos debocham da igreja de Cristo por causa da promessa da volta de Cristo, por esperar Cristo voltar e buscar a sua igreja e o seu povo. E o apóstolo Pedro já tinha enfrentado isso na sua época, e ele, cheio do Espírito Santo, explica: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor. Como Deus é longânimo, né? Mesmo ouvindo os deboches dos ímpios, Ele ainda... Né? Gente, Deus não tem crise de identidade. Né? Pode falar o que quiser, Ele olha. No tempo certo, Ele trata com a pessoa. E aqueles que Ele quer salvar, Ele vai ter o tempo de trazê-los à sua presença. Quero concluir esta palavra, meus irmãos, lembrando: não temos nada, tudo nos é dado graciosamente por Deus. Devemos trabalhar segundo a capacidade dada por Deus. Prestação de contas e a recompensa são inevitáveis diante de Deus. Hoje nós vamos ordenar presbíteros e diáconos. Eu, como pastor, tenho muita alegria. Para mim, presbíteros e diáconos são presentes de Deus, para que possamos juntos servir ao Senhor. Mas eu não tenho como exigir, o mais que eu posso pedir, fazer é pedir, às vezes ajoelhar e implorar, para que servamos com fidelidade. Mas eu falo amorosamente a todos, lembre-se que vocês também prestarão contas do presbiterato, do diaconato que Deus tem lhes dado. Sejam os melhores presbíteros para a glória de Deus. Façam segundo a sua capacidade.
segundo as forças que Deus lhe der. Não sejam negligentes. Tudo que Deus nos dá, assim como foi na parábola, é para cuidar, acima de tudo, dos interesses dele. Então, todas as suas decisões, busca a direção de Deus. Isso, irmãos, eleva muito a ética cristã. Porque a melhor ética do mundo, ou das pessoas, né, sensatas, leva a pensar no próximo, o que é corretíssimo. Mas nós, além de pensar no próximo, nós pensamos naquele que é o Senhor. Então, se eu devia fazer o bem ao meu amigo Olívio, porque ele é meu amigo, ele é meu presbítero, eu vou fazer também por isso, por amor a ele. Mas como eu me lembro que o que eu fizer com meu amigo, o que eu falar com ele, vai glorificar a Deus, porque a minha vida e a dele pertencem a Deus, com certeza eu vou amá-lo mais e vou cuidar melhor dele. Que Deus assim nos abençoe. Amém, meus irmãos?